Nelson Sirotsky foi um dos grandes responsáveis por transformar o Grupo RBS em um dos maiores grupos de comunicação do país. O Nelson não pôde estar aqui conosco no palco, no entanto, a gente bateu um papo online incrível. E eu queria que vocês conferissem, porque com certeza a gente vai falar muito sobre o futuro da comunicação e como grandes veículos vão se comportar com a digitalização das coisas. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. Fala pessoal, bom, então a gente está de volta agora com muita honra, vou bater um papo com Nelson Sirotsky, ele que é uma figura super emblemática no nosso estado, principalmente por ele fazer parte de uma família que transformou por completo a comunicação do nosso estado, e eu acho que o que ele vem fazendo agora também com fundos de investimento é muito bacana. E tive a oportunidade de conhecer o Beto, que é filho do Nelson, durante a Gramados Summit 2019. E hoje recebo aí com o maior carinho do mundo o Nelson Sirotsky. Então, Nelson, obrigado de coração por estar aqui comigo. É uma honra de verdade poder trocar essa ideia contigo. Bom, Marcos, é um prazer muito grande estar conversando contigo, estar compartilhando a minha experiência com vocês e ter esse grupo fantástico aí de gente jovem, inovadora, empreendedora, nos assistindo, e estou aqui com muita satisfação, com muita alegria. Nessa altura do campeonato, essa é das coisas muito boas que a gente tem, que eu tenho tido a oportunidade de fazer, e faço isso contigo com muito carinho e com muita realmente vontade de contribuir. E pena que a gente não pode estar presencialmente, pena que a gente não pode estar sentindo o público, mas, enfim, é o que temos e estou à tua disposição. Com certeza, obrigado. Eu tenho uma pergunta, Nelson, que eu tenho feito para todos os participantes dessa semana de conteúdo que a gente está criando aí, que é Nelson por Nelson, quem é Nelson Sirotsky? Sou um cara que evolui ao longo do tempo, mas que tenho os meus princípios, os meus valores, tenho o meu norte de vida, como qualquer pessoa, que vem da sua infância, que vem da sua relação com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Eu tenho a formação da minha personalidade muito vinculada a tudo aquilo que eu recebi dos meus pais e da convivência na infância com os meus irmãos, e com o tempo nesse processo de envolvimento social que todos nós acabamos tendo que exercer. E eu exerci isso ao longo da minha vida, talvez com uma característica muito marcante, muito forte. Eu sou hoje um homem maduro, mas eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Sempre fui uma pessoa com muito vontade de fazer aquilo que eu me propunha fazer de uma forma direito, de uma forma eficaz, com muita determinação, sabendo aonde quer chegar. Sou uma pessoa determinada. O Nelson é uma pessoa determinada desde a sua infância. Desde a sua infância. E isso também vem da minha relação com os meus pais, da minha relação com os meus irmãos. Meu pai foi um homem muito determinado na sua construção profissional, na sua paixão por fazer comunicação, e obviamente isso me influenciou. Minha mãe foi uma mulher muito disciplinada como mãe, como dona de casa, como responsável maior pela educação
dos filhos, e eu recolhi da minha mãe também esta disciplina, também essa característica que acho que me marca por uma vida inteira. Então eu sou o Nelson de sempre. Não sou o Nelson diferente do menino de 5, 6 anos de idade que começa a ter a percepção da realidade. Eu sou aquele mesmo Nelson, que ao longo desses mais de 60 anos, incrivelmente eu estou mais perto dos 70 do que dos 60 já estou mais perto dos 70 do que dos 60, eu sempre tive essas características, a determinação, a disciplina e a paixão por aquilo que eu faço. E é isso que eu tenho procurado fazer sempre, também neste momento da minha vida. Olhando para frente, tendo consciência que o tempo que resta é muito menor do que o tempo que já passou. E ter essa consciência, para mim, me dá tranquilidade, para mim, me dá serenidade. Por uma razão, saber aproveitar bem o meu maior ativo. E o maior ativo que eu tenho hoje é o meu tempo. O tempo para usar cada dia, sempre olhando para frente, mas usar cada dia como um dia pleno, como um presente que a vida nos dá. E eu passei até esse ano por circunstâncias que eu reforço esta visão. Cada dia é um presente que a vida nos dá, é um presente que a vida me dá. E usufruir desse tempo da melhor forma possível, em todas as dimensões, seja na dimensão do trabalho, seja na dimensão da família, seja na dimensão daquilo que você tem prazer em fazer, é, para mim, o segredo desse tempo que falta, que é menor do que já passou, como eu já disse, mas que sim pode ser o melhor tempo da nossa vida. Aliás, nessa visão de tempo, eu acho que cada um de nós que tiver a sabedoria de entender que o tempo que está vivendo é o melhor tempo da sua vida, sempre olhando para frente, acho que isso é um referencial, é um diferencial que realmente pode nos fazer muito felizes cada dia e, por consequência, ao longo da nossa vida. Isso é muito legal. A minha geração ainda está aprendendo a valorizar tempo, né, Nelson? Eu tô com 32 e às vezes a gente acha que a gente vai ter muito tempo, só que a gente é lembrado que a vida é frágil muitas vezes, né? Mas E a gente é lembrado, desculpe, claro, por favor. A gente é lembrado, e a gente acha, especialmente quando tem 30 anos, quando tem 29 anos, quando tem 25 anos, quando tem 31 anos, 32 anos, a gente acha que o imponderável não acontece, mas o imponderável acontece. E o quanto antes a gente tem essa percepção, melhor é a nossa qualidade, pode ser a nossa qualidade de vida. E isso não quer dizer não trabalhar, isso não quer dizer não se esforçar, isso não quer dizer não ter disciplina, não ter foco, não quer dizer nada disso. Mas quer sim dizer que tem que entender que tem esse pano de fundo do imponderável. E tem esse pano de fundo que não é imponderável, que é irreversível, que é definitivo, que é da finitude. Então, quando é que ela vem, a gente não sabe. A gente não sabe quando é que ela vem. Mas enfrentar cada dia, não imaginando que pode tudo, não imaginando que não tem limites. Por quê? Porque não vem nunca. Esse é um equívoco. A gente tem que perceber que essa perspectiva também existe, ela é objetiva, e ela pode acontecer a qualquer instante. Sabe que tem uma questão muito curiosa, assim, em relação à história do Grupo RBS, que marca com um momento meu muito interessante. Assim, a gente começou a Summit em 2017, muito com a ideia de democratizar o bate-papo de inovação e tecnologia, tirando de grandes centros eventos de grande escala dentro da área. E assim, a gente começou sem a capacidade assim, de conseguir ter muito acesso à mídia tradicional, apesar da gente sempre valorizar ela pela credibilidade. E eu tenho uma história que um dia eu compartilho contigo com a Marta Esfredo, que no primeiro ano consegui uma entrevista com ela. E a Marta, obviamente, ela recebe muita gente, ela não me deu muita abertura. Assim, eu fui recebido ali na RBS no cafezinho. Aí 2 anos depois, na primeira edição, ela disse assim: Marcos,
acho que tu tá dando um tiro na lua. Gramado é a terra do chocolate, não da inovação. E eu tirei aquilo ali como um grande desafio para mim. 2 anos se passaram e ela nos dá uma matéria, sinal de que não foi um tiro na lua, muito de forma orgânica. Eu volto a conversar com ela, aí recebido na sala dela. E eu acho que o grande marco, assim, para mim, de ter conquistado algo já interessante foi quando eu fui no grupo e eu fui na sala principal de reuniões, onde era a sala que, se eu não me engano, o teu pai ficava, pode ser? Tô falando que tem uma lareira que ainda é preservada lá, eu acho que era o quarto dele. Não, era a sala do meu pai ali, que ficou a minha sala depois. Que ficou a tua sala. Eu assumi aquela sala, exatamente, tem uma lareira bonita lá. Exatamente, e eu até comentei com as pessoas que estavam comigo, olha, que legal, assim, cara, a gente tá, na verdade, assim, a gente está dentro de um local histórico para o estado e para o país. Isso vai muito de encontro, assim, uma curiosidade que eu tenho, porque muita gente fala sobre empreendedorismo, no sentido de começar algo do zero, criar um CNPJ, e na verdade, assim, a gente vive muito de empresas familiares, né, que constroem legados e que a coisa mais natural é que o filho possa assumir aquilo que foi deixado por um pai, um filho, uma filha, enfim. Eu queria saber, Nelson, quais foram os grandes desafios, assim, quando tu te tornou, que tu recebeu essa empresa nas mãos e agora tu é presidente deste grupo? Porque eu acredito que os desafios são completamente diferentes de quem está do zero. Talvez eles são até maiores, porque tu tem a responsabilidade de continuar crescendo, assumindo algo que funciona, né? Bom, Marcos, deixa eu te posicionar de um jeito um pouco diferente, tá fazendo um gancho sobre o que nós conversávamos no início. Eu acredito muito que a vida das pessoas ela é feita em ciclos, E eu costumo dizer, e tenho costumado dizer assim, de um jeito assim bem simplificado, que cada um de nós tem, na realidade, 3 ciclos de vida, grosso modo. E são ciclos de 30 anos, cada um deles. Isso não é uma coisa concreta. Os primeiros 30 anos, no primeiro ciclo, esse é o ciclo da nossa formação. É o que nós aprendemos dos nossos pais, é a nossa convivência, é que nós definimos o caminho que nós vamos estudar, ou se nós não vamos estudar, é o caminho que nós começamos a nos movimentar, né, como seres humanos, começamos a pensar na nossa vida produtiva, damos os nossos primeiros passos, né, buscamos os nossos caminhos, fazemos as nossas... Esse é o ciclo da formação. O segundo ciclo de 30 anos é o ciclo da experimentação. É o ciclo onde nós começamos a fazer coisas, acertamos, erramos, nos desenvolvemos, temos êxitos, trocamos, mudamos, temos vitórias, temos derrotas. É o ciclo da experimentação. É o ciclo onde a gente vai para o seu caminho, encontra o seu caminho, e uns buscam empreender, e outros buscam ser profissionais liberais, e outros buscam ser profissionais de outras áreas, mas começam ao risco produtivo, ao período produtivo da vida. E o terceiro ciclo, que é um ciclo dos últimos 30, é o ciclo do usufruir. É o ciclo que se deve usufruir todos os aprendizados do primeiro ciclo, todas as experimentações e as ações produtivas do segundo ciclo para se usufruir. Isso não significa se aposentar. Eu faço essa reflexão dividindo que o meu primeiro ciclo de vida, até os meus 30 anos, ele foi um ciclo muito influenciado em todas as dimensões pela minha família, pelos meus pais e pelo meu pai especialmente. Meu pai era um homem de comunicação. Meu pai começou, a minha primeira lembrança que eu tenho como jovem, como criança, com 5, 6 anos, eu estava assistindo no Cinema Castelo, em Porto Alegre, o programa de auditório que o meu pai comandava, o programa Maurício Sobrinho na Rádio Gaúcha. É ali que começa a minha contaminação pela comunicação. Ainda dentro desse primeiro ciclo, eu orientei, por opção minha,
a minha formação profissional dentro desse ciclo para a administração, voltado para a comunicação, pela paixão que tive pelo meu pai, pela paixão que meu pai me passou pela área de comunicação. Com 17 anos, eu comecei a trabalhar, ainda muito, 17 anos, eu lembro, né, pedi um emprego para o meu pai disse, não, é muito cedo, vai estudar, eu tinha recém entrado na faculdade de administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e meu pai disse, não, é muito cedo para ti, eu disse, não, pai, se tu não me der um emprego, eu vou procurar fora um emprego, mas eu vou trabalhar, eu não quero estar vivendo de mesada, eu não quero, eu tenho foco, eu quero tocar minha vida e quero fazer na comunicação. Aí ele me deu um emprego e tal, e até os 30 anos, né, eu toquei a minha vida com meu pai, e com meu tio, com os meus irmãos, com meu irmão, com cunhados, né, todos dentro desse ambiente de comunicação, onde eu, por opção, eu comecei os meus primeiros passos. Quando, no início do que hoje eu vejo, do meu segundo ciclo, eu com 33 anos, o meu pai faleceu. O pai faleceu com 33 anos, são aquelas coisas que eu comentei lá no início, os inesperados acontecem. Meu pai faleceu e eu me vi, além da dor pelo falecimento do pai, eu me vi eu me vi perdido ao mesmo tempo, por ter perdido o pai tão cedo. Ao mesmo tempo, eu já estava numa jornada de comunicação. Eu tinha escolhido aquilo. E, naquele momento, eu decidi, não, a minha vida vai ser esta aqui. A minha vida vai ser essa, e eu vou fazer tudo o que eu posso para dar continuidade para este trabalho, para ir para frente sempre, e, obviamente, fazendo isso, nunca se faz nada sozinho, né? Fazendo isso com um exercício, né, de relações com pessoas já conhecia, que já estavam dentro, algumas delas, inclusive, da família, e com outras pessoas que tinham. Então, a crença nas pessoas, né, para mim, foi assim um grande elemento de energia para me dar força para enfrentar todo aquele desafio que tinha que ser enfrentado. Eu, nesta visão, do meu papel na RBS, né, eu tinha 33 anos, o meu pai faleceu, eu junto com o meu tio, o Jaime, nós, que era sócio do meu pai, é sócio nosso, a família dele, a nossa sócia na RBS até hoje, nós construímos um modelo, né, de avanço na profissionalização da empresa, que era feita especificamente pela paixão, com muita informalidade, que eu também fazia parte desse processo, mas o fato de eu ter me preparado, eu acho que eu consegui contribuir muito para continuar a paixão, mas criar um modelo de profissionalização que realmente desse sustentação para o conjunto de coisas que nós enxergávamos que poderiam ser feitas nessa área. E eu decidi me dedicar com determinação e com disciplina, para levar a RBS para um novo patamar de profissionalização das atividades. E aí, quando eu digo junto com o meu tio, nós criamos um modelo de gestão desta empresa, um modelo que permitisse o sonho, que permitisse a experimentação, que permitisse constantemente a inovação, mas que fosse respaldado por uma governança que desse suporte para as conquistas e para os aprendizados em cima dos erros. E nós fizemos isso, eu com 36 anos, eu assumi a liderança maior da RBS, como CEO da companhia, como, né, tinha que tocar, muito jovem.
e com esta filosofia, mas com uma governança dando suporte para isso. E acertamos em muitas coisas e aprendemos com muitas coisas que não foram bem sucedidas. Isso é parte. Eu digo isso que eu sei que nós temos aqui um público bem forte, né? Um público bem forte, que está num momento de inovação, num momento de empreender, né? Que sim, é possível empreender, é possível. Mas, na minha experiência, eu diria, a gente tem que se preocupar, desde o primeiro momento, com a sustentabilidade desse processo. Admitir os erros, eles vão acontecer, mas os erros têm que ser dimensionados a ponto de eles não sucumbirem, não terminarem com o negócio. Você tem que criar uma condição de sustentabilidade, mesmo no momento de experimentação, para que isso não vire o caos, para que isso não simplesmente termine uma determinada iniciativa. E foi isso que eu também sempre procurei fazer nos vários projetos que nós desenvolvemos dentro da RBS. E o meu terceiro ciclo é o paradoxal. Né? Eu fiz, então, né, dos 33 aos 60 anos, dos 33 aos 60 anos, eu fiz a minha vida toda focada por esta paixão por comunicação, por experimentação, por aprendizado constante, por tentativa de inovação, tendo um propósito claro para a companhia, acreditando nas pessoas que estavam colaborando e ajudando nesta construção, tendo uma governança dando suporte para isso e indo para frente. E, felizmente, o saldo, né, no meu caso, o saldo foi extremamente positivo, porque nós conseguimos, né, durante esse meu segundo ciclo de vida, nesse ciclo da experimentação e da produção, nós conseguimos realmente não apenas manter aquele sonho, aquela paixão que veio lá do início dos anos 50, do período que eu acompanhava o meu pai na Rádio Gaúcha, no programa de auditório no Cinema Castelo, para nós buscarmos outros caminhos, buscarmos outras geografias, buscarmos novos negócios, abrirmos negócios novos, alguns certos, alguns deram muito certo, outros não deram tão certo assim, nos anteciparmos, por exemplo, né, nós fomos, eu digo isso com muito orgulho, a RBS foi a pioneira empresa de comunicação brasileira a entrar na internet, através de um portal que chamava-se ZAS, um portal que dava acesso à internet, que nem nós sabíamos direito o que era aquilo, e começamos aquele projeto. Tal, né? Da mesma maneira que entramos num projeto que não deu certo na área de telecomunicações, que nós tínhamos uma ideia de convergência que só não deu certo porque foi muito cedo, tinha que ter sido pensado para um pouco mais à frente, mas, enfim, a gente sempre procurou criar essas coisas novas que fossem sustentáveis, e algumas deram certo, deram grandes resultados, outras não deram tão certas assim. Eu pautei a minha vida nesta direção. No final, e quando me aproximei dos meus 60 anos e me dei conta que eu estava entrando no meu terceiro ciclo, eu tive um clique e disse, não, vou dar uma mudada. Vou dar uma alterada, porque a vida nunca é só uma coisa. A vida, na minha visão, hoje, a vida nunca é só alguma coisa. A vida ela é um equilíbrio de um conjunto de iniciativas, de um conjunto de ações, de um conjunto de valores. E foi exatamente em função disso que eu, lá no ano de 2012, bem próximo dos meus 60 anos, tinha essa visão, e aí por trás disso tem por que eu fiz isso, tem gestão de empresa familiar dentro de modelos de sustentabilidade, tem o professor John Davis, que é um grande especialista de empresas de gestão de empresas familiares, que eu trouxe, tenho orgulho de dizer que eu trouxe para o Brasil, né, o John Davis, trabalhou com ele e tal, então eu comecei a planejar a sucessão cedo, planejar naquilo que não aconteceu comigo, aprendizado, de ter lá, no início dos meus 30 anos, um processo de sucessão turbulento, difícil, com a morte do pai, ter planejado para ter construído um outro modelo e, a partir dos meus 60 anos, começar
um terceiro ciclo que não exclui todas as coisas e todos os aprendizados dos 2 primeiros ciclos, mas que não se limita a ele, que abre um pouco o horizonte em todas as dimensões, na dimensão da empresa, na dimensão dos vínculos afetivos, das relações afetivas com as pessoas que eu verdadeiramente amo e das coisas prazerosas que eu gosto de fazer, que realmente eu gosto de fazer, e é exatamente isso que eu estou fazendo agora. Mas, sem dúvidas, a paixão pela comunicação, a execução desse processo de uma forma profissionalizada, ou tentando aperfeiçoar a profissionalização, uma visão permanente de busca de inovação e de novos caminhos, sempre foi a minha pauta de vida profissional, e sobre a qual eu tenho muito orgulho pelas realizações e muita felicidade pelos aprendizados daquilo que eventualmente não deu certo. Eu tenho essa visão e eu recomendo muito a todos que tenham essa visão. A inovação tem que se buscar permanentemente, mas tem que se dar espaço para o erro, mas tem que ter o cuidado para que o erro não seja fatal. Porque se é fatal, o sonho termina, né? Eu tive momentos muito difíceis em que quase o erro se transformou numa fatalidade. Mas, felizmente, esse modelo que sempre esteve preocupado com isso, nesses momentos, nos permitiu avançarmos, colhermos, aprendizados e partirmos para uma nova, e a sustentabilidade da empresa sempre foi assegurada. Legal, tu sabe que eu tenho algumas recordações, assim, que o Clique RBS, a época era um dos portais mais acessados de notícias, se eu não me engano, quando ele foi lançado, e permaneceu durante muito tempo, assim, tendo acessos estrondorosos. Mas, Nelson, uma curiosidade, assim, é que existem modelos de negócios que eles são complicados, assim, eu acredito que comunicação em si, ele tende a ser um pouco mais complexo, porque tu tem um lado do jornalismo especificamente, e tu tem um lado empresarial, que é sustentar uma empresa que também, ao mesmo tempo, ela não pode... o jornalismo ele não pode ser influenciado pela área comercial. Então, eu queria que tu, se tu puder, obviamente, explicar os desafios disso, porque eu me imagino como gestor de uma empresa de comunicação, quão difícil é. Se numa empresa de eventos, onde a gente tem um palco com 140 palestrantes, a gente evita condicionar um patrocínio a uma palestra, eu imagino como deve ser essa realidade por detrás de um veículo como a RBS. Você está levantando assim um dos desafios chaves de qualquer empresa de comunicação que tem no jornalismo o seu core business. Tem no jornalismo do seu core business. Todas as experiências no mundo mostram que quem não soube administrar esse potencial conflito entre um e outro, quem não soube administrar, fracassou. Eu gosto muito de dar um exemplo de algo que aconteceu comigo muito jovem, tinha 30 e poucos anos já, à frente da RBS. Eu era governador do estado do Rio Grande do Sul, o Pedro Simon, né? E tinha uma greve dos professores do magistério, e tinham acampados aqui na Praça da Matriz, em Porto Alegre, milhares de professores ligados ao CEPERGS fazendo manifestações pela greve, em favor da greve, contra o governo. O governador Simon me ligou, né, e eu gostaria de conversar contigo. Tal, né? E eu disse, pois não, governador. Tal. E eu fui lá no Palácio Piratini, e o governador, com todo respeito, ele passou uns 15 ou 20 minutos reclamando da cobertura editorial da RBS, e eu estou colocando um exemplo do governador, que o governador é a maior figura do Estado, né, e, entre outras coisas, um anunciante importante, né, de verbas publicitárias, né, quer dizer, importante
o governo precisa se comunicar, então eles também têm vendas de comunicação. Né? E ele passou o tempo, e era um anunciante importante para a RBS, na época. E o governador passou se queixando e criticando a cobertura jornalística, dando exemplos e tal. Ele se preparou para aquela conversa. Eu ouvi respeitosamente e disse: olha, governador, eu acho que eu respeito a sua posição, mas eu quero dizer que nós estamos cumprindo com o nosso papel. Nós estamos cumprindo com o nosso papel porque o papel de uma empresa de comunicação é refletir os fatos. Se está tendo uma greve, ele estava falando especificamente da questão da uma greve importante. Veja o senhor aí na frente do palácio, só nós olhamos pela janela aqui, está acontecendo todo dia, eles batiam a sineta e tal, está acontecendo. Não tem como, não. O noticiário, sim, ele tem dado ênfase a essas manifestações e vai continuar dando, governador. E vai continuar dando com todo o respeito, ouvindo o governo do Estado, ouvindo a Secretaria de Educação e tal. E tive uma conversa civilizada com o governador e dei a minha posição clara com relação a isso. Quando eu saí do Palácio Piratini, na frente do Palácio Piratini, estava lá aquela multidão, alguém me reconheceu. Alguém me reconheceu e gritou: olha lá o Nelson Sirotsky da RBS. Eu tomei uma vaia. Estrondorosa, Imagina. mas gigantesca do público. Foi a minha primeira grande vaia na vida. Já tive outras, mas essa foi a primeira grande vaia que eu recebi na minha vida. Eu me assustei com aquilo, né? E aí descendo, né? Peguei o carro, descendo, eu fiquei pensando, o que aconteceu? Por um lado, o governador reclamando, né? Ele não me ameaçou, jogando duro, né, contra a nossa coisa. Por outro lado, a parte que o governador estava, né, o governador estava achando que estava sendo prejudicado, chega a me dar uma vaia muito maior do que a bronca que o governador quis me dar. Aí eu o que está acontecendo? Sabe qual foi a minha resposta? Nós estamos certos. Nós estamos, e não tem importância nenhuma esta vaia que eu acabei de tomar, como não tem importância nenhuma a bronca ou o protesto que eu recebi do governador. O que é importante é manter uma linha editorial independente, que ouça todos os lados, que seja capaz, goste ou não goste, né? E que tenha responsabilidade naquilo que se divulga, como jornalismo, e essa é a nossa linha, e isso é uma das coisas que é elemento central para uma empresa de comunicação. E quantas vezes nós fomos ameaçados, e aí a palavra é exatamente ameaçado, por anunciantes, dizendo: olha, se não tiver aí uma mudança nessa linha editorial de vocês, nós vamos cortar as verbas de publicidade. E a nossa visão sempre foi a seguinte: nunca deixar de ouvir, deixar de ouvir todos os lados, mas não fugir da linha editorial independente. Isso é o que garante uma empresa de comunicação séria e responsável. Aqueles que fazem isso, conseguem fazer isso, são bem-sucedidos. Aqueles que não conseguem fazer isso tendem a fracassar. Quando se fala em empresa de comunicação, onde o jornalismo responsável é o core business da empresa. Para que isso seja viável numa empresa de comunicação, tem um outro lado que eu falei na reunião anterior, no momento anterior da nossa palestra, do nosso papo aqui. A empresa de comunicação precisa ter independência econômica, para fazer isso. E, nesse sentido, a empresa tem que ser muito forte economicamente, tem que se buscar a força econômica, tem que correr riscos, mas tem que buscar a força econômica, porque é esta força econômica que dá a independência para a empresa poder exercer o seu papel. Nós sempre fomos, na RBS, bastante, eu diria, conservadores na área de distribuição de resultados da empresa.
Nós sempre procuramos o reinvestimento no próximo negócio e sempre nos preocupamos com o fortalecimento da empresa, entre outras coisas, para termos esta independência, para podermos exercer na plenitude estas funções, né? Independente das pressões que acontecem. Felizmente, hoje, eu acho que há um amadurecimento do mercado, e o mercado entende que a empresa de comunicação calcada em jornalismo tem uma responsabilidade que tem que ser cumprida. Entende. Tá? Muitas vezes não gosta, mas o fato de não gostar não significa não deixar de usar o veículo, seja ele qual for, para o seu processo de comunicação, se isso lhe for eficaz do ponto de vista comercial, né? Do ponto de vista da sua relação com o seu consumidor. Claro que tem um outro tema aqui, né, que hoje há um mundo novo, sendo vivenciado nesta área, né, de jornalismo independente, as redes sociais, as novas tecnologias, né, tem um cenário diferente do cenário de 15, de 20 anos atrás, que eu estou dando exemplo aqui. A gente não pode desconsiderar isso. Mas, mesmo assim, eu continuo valorizando muito esta questão da independência editorial, né, para fazer jornalismo verdadeiro, responsável, plural, que dê abertura para todos os lados, que ouça todos os lados, e, especialmente, que quando erra, corrige espontaneamente. A perfeição não existe. Quando erra, e os erros existem também, trata de corrigir. Né? Tem uma notícia mal dada, tal, trata de corrigir, trata de colocar da maneira certa. Mas não deixa de fazer isso e não deixar se submeter à pressão econômica. Isso, para mim, é um dos eixos centrais do sucesso de qualquer empresa de comunicação. E os desafios desse momento são gigantescos. O que não bastasse a continuidade desse tipo de situação, agravada pelas redes sociais, agravada, né, com esse mundo de fake news, que ninguém sabe o que é verdade, o que não é verdade, essa mistura entre jornalismo responsável e sério, com opiniões, com informações que circulam livremente nas redes sociais, sem serem checadas, sem serem confirmadas, né? Esse desafio ele é muito complexo, ele é muito grande, mas ele está presente, e vencer este mundo com essas novas realidades, preservando esta independência, eu acho que, ao contrário de uma ameaça, é uma grande oportunidade para as empresas de comunicação e para as empresas jornalísticas sérias que têm no jornalismo o seu core business. Nelson, como é que tu encara essa transição que vem acontecendo, no sentido de que eu acho que o marketing de conteúdo, ele ajudou muita empresa pequena a conseguir criar conteúdo, muitas vezes por não ter recursos de chegar em grandes veículos, mas acabou se tornando uma tendência até para grandes players do mercado. A gente vê aí a BTG Pactual comprando uma Exame, a XP utilizando da Infomoney para gerar em algum momento, por mais que tenha a questão da notícia, mas também existe todo um negócio por detrás. E, obviamente, com isso existe um movimento gigante das empresas tradicionais de comunicação se reinventarem por completo, né? A gente acompanhou ali a transição da Gaúcha ZH Digital, que foi uma coisa muito, muito legal. Assim, eu, na época, lembro de ter lido até toda a transformação da logotipia para entrar nesse novo mundo. Como que tu enxerga assim, o futuro da comunicação, Nelson, com hoje que a comunicação está na mão de todo mundo e em algum momento as redes sociais fazem com que a gente perca completamente o controle daquilo que a gente lê. E é muito engraçado, a gente teve com o Lobo de Wall Street, ele esteve palestrando com a gente num evento presencial quarta-feira, e na terça eu fui jantar com ele e a gente está numa conversa sobre uma série que está agora em alta na Netflix, que é o Dilema Social, que basicamente fala sobre as fake news em redes sociais e que quanto mais tu consome um tipo de notícia, mais o algoritmo te traz aquele tipo de notícia que tem a ver com o teu perfil e sem querer tu acaba entrando num mundo e tu acredita que aquele mundo é uma verdade. E o Lobo, especificamente, ele me disse que a primeira mulher dele, ou segunda, a ex-mulher dele, por mais estudada que ela seja, ela tem a certeza
que a Terra é plana. E por mais bizarro que isso seja, como isso começa a acontecer, ele deu toda a explicação. Porque ela acessa um tipo de notícia e aquele tipo de notícia logo ele se torna uma verdade. Se tu não busca a credibilidade daquela notícia, tu começa a te inserir nesse mundo que ele se torna bizarro. Então, isso eu acredito que seja um desafio muito grande para a área da comunicação, né? Como combater as fake news e ser tão relevante quanto. Eu acho que esse é um desafio da humanidade. Esse é um desafio, não é das empresas de comunicações. Eu acho que esse é um desafio da humanidade para o seu presente, não é uma questão só de futuro, é para o seu presente, mas especialmente com relação ao seu futuro. Se nós... você imagina assim, né? O Lobo de Wall Street chega para ti e diz assim, a minha ex-mulher, não sei quem e tal, ela acha que a Terra é plana. Né? É assustador isso. Né? Uhum. É apenas assustador isso. Quer dizer, não sei quem é essa senhora, mas alguém que possa formar os seus valores de conhecimento, que possa formar a sua ideia de vida, né? A sua ideia de conhecimento, a partir de informações falsas. Uhum. Fake news, que ela acessa através das redes sociais, ou seja lá qual for o porta-voz desta mensagem. E tem muita gente boa, tem muita gente boa que tem essa teoria, como tem outras teorias inacreditáveis, que pessoas que deveriam ter um mínimo de responsabilidade para exercerem determinadas funções com impacto na sociedade, deveriam ter um mínimo de responsabilidade, mas que não tem, porque isso o ser humano é assim. Isso é um desafio monumental, a meu ver, para a humanidade, para as pessoas, né, que estão lá. Agora, esse é o tamanho do desafio. A boa notícia é que nós estamos falando sobre esse assunto. Uhum. A boa notícia é que nós sabemos que esse é um baita desafio e que as coisas estão realmente começando a acontecer. Já há anunciantes, por exemplo, que estão restringindo ou até mesmo eliminando nas suas verbas de marketing a utilização de empresas que distribuem sem nenhum critério qualquer tipo de conteúdo. Tá? Nós temos exemplos de empresas relevantes que já estão tomando providências nesse sentido. Nós temos hoje, por exemplo, agora, recentemente, uma informação assim, ó, o Google tá no noticiário bem presente nos últimos dias. Uhum. O Google está disponibilizando $1 bilhão para transmitir conteúdos de empresas jornalísticas através dos seus canais, sem nenhum tipo de manipulação, sem qualquer tipo de algoritmo, né, dentro de espaços. Né? Então, os movimentos começam a acontecer como decorrência desta preocupação que se está vendo. E eu acho que é fundamental que se encontre um caminho de equilíbrio que, por um lado, sim, permita a livre expressão, até mesmo a irresponsabilidade individual que o indivíduo pode ter, mas que iniba que essa irresponsabilidade, muitas vezes, se transforme em verdade. Se transforme em verdade para, como, por exemplo, a ex-esposa do Lobo de Wall Street. Né? E isso se faz através de ações pelo campo privado, de cada um de nós está discutindo, está buscando os caminhos, se faz também por ações das empresas, né, conscientes desse tipo de impacto que isso pode ter, com inibições, com reflexão sobre o seu modelo de marketing, o que fazer e o que não fazer, o que usar e o que não usar, e passa também por modelos institucionais de legislação, de criação de mecanismos que protejam, não a empresa, mas que protejam o cidadão. Que protejam o cidadão no sentido seguinte, olha, por exemplo, pego o exemplo aqui da legislação brasileira que eu conheço bem, veja que é um absurdo. Né? Muitas vezes, as big tech, as grandes empresas, que são empresas de comunicação, por mais que não queiram, são.
funcionem como empresas de tecnologia, mas são disseminadores, de distribuidores de informação para o consumidor final. Essas empresas, elas não têm sobre ela nenhuma legislação que seja restritiva, não a distribuição, mas a responsabilização quando o dano realmente acontece e ele é comprovado. Então, nós temos, quer dizer, no momento se discute no Brasil a lei do fake news, como é que faz, é isso que tem que fazer e tem que criar. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão do indivíduo, nada a ver das suas opiniões, mas tem a ver, sim, com o impacto que isso possa acontecer na sociedade. E tem que se organizar nesse sentido, e começam a se organizar. Né? Começam a fazer nos vários níveis. Então, esse é um tremendo desafio para todos, para as empresas de comunicação, especificamente essas que tem no jornalismo, é um desafio muito maior, porque a competição pelo tempo do consumidor aumentou profundamente. Está todo mundo acessando em qualquer lugar, em qualquer canto, no telefone celular, em casa, no notebook e tal. Então, o desafio é muito grande, mas fazer caso de jornalismo sério, responsável, tal, eu acho que é uma tremenda oportunidade para assegurar a continuidade desse tipo de empresa. Agora, cada um vai ter que se ajustar, não nos seus princípios, mas na sua posição de mercado. Você falou muito bem, o GZH. Lá atrás começou a usar, aí nós fizemos um negócio com a Telefônica, tal, o ZAS virou terra, aí nós fomos para o Clique RBS, nós fomos um dos primeiros portais com audiências monumentais e tal, e agora o que nós estamos fazendo agora? Agora temos o GZH, que é um projeto, né, de uma plataforma sólida de notícias que procura combinar todo o potencial que nós temos no Rio Grande do Sul através das marcas Gaúcha, Rádio Gaúcha e Zero Hora, né? Põe isso para quê? Para chegar no consumidor uma informação verdadeira, responsável e tal. Não é só isso. Né? Não é só isso. Tem que, na periferia disso, tem que levar outros produtos, tem que levar outros serviços, tem que levar um outro tipo de conexão com esse consumidor. Mas aquilo que é informação tem que ter a marca GZH, e por trás da marca GZH tem uma história de 60 anos de responsabilidade, de fazer jornalismo independente, de profissionais que são contratados e pagos para fazer aquilo, pagos para checarem, profissionais que são contratados e pagos para emitirem a sua opinião com responsabilidade, seja ela qual for, para lado A, para lado B. Sabe? Então, esse é o desafio que todos estamos vivenciando, e nós, na RBS, evidentemente, também continuamos procurando os nossos caminhos para enfrentarmos esses momentos desafiadores para nós também como empresa. Infelizmente, tem uma equipe muito boa na RBS hoje que está tratando disso muito bem e fazendo as coisas de um jeito direito para continuarmos a cumprir com a nossa missão de jornalismo no estado do Rio Grande do Sul. Nelson, tem um papo muito interessante que houve muito questionamento quando as mídias sociais entraram com força, que elas iriam simplesmente acabar com os veículos de comunicação. E muito se discutiu que isso iria acontecer, e cada vez menos a gente vê que isso é uma realidade, né? E teve um momento que eu estou conversando com um grande amigo meu que é um publicitário da região de Porto Alegre, e a gente começa a ver um movimento interessante das plataformas sociais anunciando em veículos tradicionais, né? E na Summit isso para nós sempre foi muito claro, assim. Se eu quero gerar tráfego, se eu quero gerar lead, beleza, eu vou lá e faço aporte em plataformas digitais, mas agora a gente tem que batalhar muito para conseguir ter a nossa credibilidade, e isso só se dá em veículos tradicionais. E quando a gente vê que as plataformas sociais recorrem às plataformas tradicionais de mídia, a gente vê que o oposto está acontecendo daquela visão meio... eu brinco, é o profeta do amanhã, sabe? Eu acho que o profeta do amanhã ele sempre aparece para imaginar como vai ser o amanhã catastrófico. E quando as mídias sociais chegaram, o profeta do amanhã chegou e disse, olha, toda a mídia tradicional acabou. E agora a gente vê que cada vez mais elas estão fortes, não é verdade? O profeta da manhã, esse que você está falando, ele previu, quando veio a televisão, que o rádio ia terminar. Esse mesmo profeta, quando vem a televisão,
que o cinema, né, a televisão, que o cinema ia terminar, que a indústria do cinema ia terminar, a televisão, tal, o vídeo e tal. E quando veio a internet, o mesmo profeta diz, agora os veículos tradicionais vão acabar. Vão acabar porque é tudo pela internet, não tem mais televisão aberta, não tem mais rádio e tal. E agora as redes sociais estão dizendo, né, e estão, né, o mesmo profeta diz, vai terminar tudo e tal, e aí você dá um exemplo objetivo de que não é bem assim. Né? O que acontece são ajustes, são adaptações, são experimentações que vão sendo feitas e dão certo aqui, não dão certo ali, isso vai para frente, isso não vai para frente. Nós estamos vivendo no mundo esse da comunicação e do marketing dentro desse contexto, exatamente isso. O exemplo de pegar e a gente enxergar uma Netflix, uma Prime, anunciando na televisão aberta, para gerar tráfego para a sua audiência, é o exemplo perfeito. O que eu acho é que cada um de nós tem que pensar bem na sua estratégia de marketing. Eu acho, por exemplo, e eu tenho casualmente essa semana, eu faço parte de alguns grupos, de alguns comitês ainda relacionados com o tema de comunicação, de RBS, de relação com o Globo, com a própria Globo. Num desses fóruns, a gente estava conversando sobre a valorização do intervalo comercial da televisão aberta. Uhum. A valorização do intervalo. Por quê? Porque ele ainda é um ativo, ele é um ativo, e vamos ver no Brasil, né? Ele é um ativo único. Apenas a televisão, vou falar da Globo, né? Apenas a Globo é capaz de mobilizar, através da televisão aberta, o país inteiro. E nós estamos falando aqui de quase 70 milhões de domicílios, de mais de 100 milhões de telespectadores potencial simultaneamente. Só a televisão, só a Globo pode fazer isso. Só a Globo pode fazer isso. Pode entregar para o Google, para o Facebook, para quem? Para a Netflix. Né? Ninguém consegue fazer isso. Então, e ela só tem uma forma de fazer isso. É através do advertising na televisão aberta. O advertising na televisão aberta, seja no intervalo comercial, seja em outras estruturas vamos chamar de brand content, claramente colocadas como brand content, claramente qualificadas para o telespectador. Isso aqui tem um conteúdo publicitário nesta mensagem, isso aqui não é informação, isso aqui não é jornalismo, isso aqui tem um conteúdo, tem um interesse comercial nesse tipo de divulgação, e isso é legítimo, e não pode confundir isso com jornalismo. Aí, se confunde com jornalismo, nós estamos com problema. Daí, no jornalismo, a Globo não faz essa confusão, claramente. Então, a valorização, né, e cada um tem que buscar a sua melhor estratégia. Tanto isso é verdade que, tu acabaste de dizer, a Netflix usa a Globo para divulgar a sua estratégia ela usa. Sabe, Nelson, o próprio Facebook anunciou com a Globo agora, um mês atrás, constantemente, em intervalos do Faustão. É isso, então não há dúvidas disso. Então cada um tem que buscar o seu ajuste. Eu acho que no caso da televisão aberta, como do rádio também, mas a televisão aberta, o rádio na mesma dimensão, claro que numa lógica um pouco diferente, né, o rádio que a gente fala, mas a televisão aberta, no Brasil, né, e aí tem uma característica que eu considero assim, fundamental, né, a televisão aberta, ela é, no Brasil, gratuita para o consumidor final. Tem o custo de ter um aparelho de televisão, tá? Tem um custo de ter um aparelho de televisão, e pode ter um custo, mas não é esse, pode ter um custo quando tem o cabo chegando, a fibra ótica chegando, tá? de pagar a mensalidade para receber lá vários serviços dentro da sua casa. Mas ela é, no final, ela é um veículo de entretenimento e informação que chega gratuitamente para o consumidor final. Gratuitamente.
que pagar a mensalidade, não tem que pagar a mensalidade. Então, isso para mim é um ativo extraordinário. Isso para mim é um ativo extraordinário. E num país como o Brasil, com as desigualdades que nós temos de todas as naturezas, desigualdades sociais, com as desigualdades econômicas, aonde o lazer, e um país, né, veja bem, né, um país que nós vimos agora, no meio dessa pandemia, que mais de 50 milhões de pessoas, né, mais de 50 milhões de pessoas têm necessidade de recorrer a um Bolsa Família ou algo do gênero para sobreviver. Essas pessoas, uma só alternativa, que é a televisão. Aberta, de informação, que é a televisão aberta. Então, eu acho isso, que obviamente que a televisão ela tem que se adaptar cada vez mais à realidade do seu consumidor, né? E a televisão aberta no Brasil, sem deixar de lado as oportunidades que existem a partir das novas tecnologias e do acesso à internet, das várias formas de acesso a conteúdo, mas eu acho que cada vez mais tem que acreditar que esse é um canal extremamente eficaz para chegar no consumidor final de uma forma gratuita e que esse é o único momento que o nosso cidadão brasileiro, que muitos dos nossos cidadãos brasileiros têm a sua alternativa de lazer assistindo a novela, a sua alternativa de lazer assistindo futebol, a sua alternativa de lazer assistindo Domingão do Faustão, ou o programa Silvio Santos. Quer dizer, esta é a realidade. E acho que, dentro desta fase de transição, isso está acontecendo e esses caminhos estão ficando cada vez mais claros, de separação dos meios. Embora eles sejam muitas vezes convergentes, eles chegam na tua casa ou na minha casa, eles chegam pelo mesmo canal de distribuição, mas o conteúdo que recebemos, produzido por uma empresa que também produz, que também transmite, que também distribui no sinal aberto, como é o caso da televisão aberta, a experiência do consumidor é completamente diferente da experiência do consumidor que paga R$39 para ver um filme na televisão, que paga R$25 para ver um jogo de futebol na televisão. São públicos diferentes e aí venho assim, esse é um conteúdo na área de marketing, tem gente interessada nesse sentido, né? Cada vez mais é saber profundamente quem é o seu consumidor. É saber profundamente a quem você está dirigindo o seu serviço, a sua mensagem e tal. Cada vez mais isso é fundamental. Realmente conhecer, ter convicção com relação a esta relação, qual é o público que está se buscando e qual é a estratégia que tem que ser montada para chegar nesse público. E isso também é válido para a televisão brasileira, para a televisão aberta, para os veículos tradicionais, como é válido para os veículos das novas mídias. Maravilha, Nelson. A gente está chegando no final agora, mas eu tenho a última pergunta, que ela é talvez a mais difícil de responder para cada uma das pessoas. Eu fiz dentro da sua área. Para o Galó, perguntei o futuro do varejo, para o Guilherme Paulos, perguntei o futuro do turismo, e para ti, obviamente, eu preciso perguntar e saber a tua opinião em relação... Claro que muitas vezes a gente sabe que quando analisa a longo prazo, a nossa visão ela pode estar errada, obviamente, mas hoje, qual tu acha que é o futuro da comunicação? E aí tem uma coisa muito interessante que eu queria trazer como exemplo. Eu sou pai de duas meninas, Helena e Celina. A Helena tem 6 anos, a Celina tem 3. E uma das coisas que para mim já é muito nítido assim, é que quando a gente quer olhar em algum momento a TV aberta ou de repente até uma Sky da vida, elas têm uma dificuldade tremenda em entender o que é um intervalo comercial. Isso nitidamente assim, há um momento que eu tenho que ensinar o que é aquilo. Então eu queria a tua opinião de qual vai ser esse futuro da comunicação como um todo, assim, que pode vir desde a rádio, enfim, eu só queria a tua opinião no assunto, que eu acho que isso vai ser bem importante. Eu quero dizer assim para vocês, sem medo de errar. Esta comunicação do futuro ela vai ser cada vez mais impactante, mais relevante e mais forte na relação com o público final, com o consumidor final. Seja ele a Helena
ou a Celina, seja ele o coroa aqui como o Nelson. Né? Quer dizer, vai ser cada vez mais impactante. O desafio é de cada player, é de cada um. Qual é o conteúdo, qual é a linha de conteúdo que eu vou fazer chegar na Celina e que eu vou fazer chegar no Nelson. Se o meu público é chegar na Celina, qual é a minha estratégia para chegar na Celina? Se o meu público é chegar no Nelson, qual é a estratégia para chegar no Nelson? Eu acho que a televisão brasileira, de um modo geral, está cometendo um erro em não estar prestando atenção na Celina e na Helena. Acho que ela está cometendo um erro. Nós tínhamos, há uns anos atrás, 15 anos atrás, pacto voltado para as crianças. Qual é a idade da Celina e da Helena? 6 e 3. Idade maravilhosa. Eu tenho netos dessa idade. Os meus netos são igual a Celina, né? Eles não veem televisão. Eles não veem televisão. Sabe por que eles não veem televisão? Porque a televisão não oferece nenhum produto focado, não tem nenhuma Xuxa contemporânea do ano 2020 que atraia a atenção da tua filha ou do meu neto, dos meus netos, e que faça ela realmente parar e ficar meia hora ali assistindo um desenho, assistindo um programa. Não tem, esse conteúdo não existe. Quer dizer, esse conteúdo, o que os teus filhos pedem, meus netos pedem? Eu quero ver o Power Rangers, que só tem na Netflix, que só tem não sei aonde. Então, é lá que ele vai para lá. Então, a televisão brasileira, de uma forma específica, ela está cometendo um erro de não estar focando, né, como já focou no passado, em determinados horários, e aí tem que conhecer o seu consumidor. Claro que nós estamos vivendo agora um momento completamente diferente, que as crianças estão em casa, pandemia, etc. e tal, né? Estão precisando de muito conteúdo, né? De muito conteúdo para ocupar o seu tempo nas suas casas, porque não estão indo à escola. Mas eu quero dizer assim, eu acho que nós temos que pensar no conteúdo, esse conteúdo que tem uma competição maior com outras plataformas, com outros meios, de como desenvolver para continuar atingindo todos os públicos a partir do veículo que nós temos. Eu acho que cada vez mais, mesmo os veículos abertos, né, eles cada vez mais eles se segmentarão, eles tendem a cada vez mais se segmentar, porque é muito difícil você atingir plenamente, como a televisão brasileira já atingiu por um período, plenamente todos os segmentos de audiência que tem, desde a criança até o homem, a mulher, o jovem, o velho, tal. É muito difícil conseguir criar uma situação que atinja plenamente, né, numa plataforma múltipla, de múltiplos conteúdos, um determinado segmento. Então, eu acho que vai haver uma segmentação, pelo menos em alguns espaços, horários específicos para determinados públicos, e focar o conteúdo para aquele marco, né, para público específico naquele horário, e usufruir, tendo sucesso, do resultado disso na relação com aquele público, também do ponto de vista da sua sustentabilidade, pela utilização, né, como ferramenta de marketing. E eu acho que cada vez vai acontecer cada vez mais isso. Eu acho que é uma tendência da comunicação no futuro que vai continuar sendo muito forte, muito relevante, atingindo as pessoas em cima daquilo que as pessoas querem receber e têm condições de receber. Eu acho que isso é muito, muito importante, que quando se fala assim, conhecer o consumidor, passa também por uma questão de capacidade econômica, né? De capacidade econômica para gerar essa sustentabilidade que nós estamos falando. Então, eu acho que o futuro, eu acho que não vou errar, tá? A comunicação vai ser cada vez mais impactante na vida das pessoas, cada vez mais impactante. Agora, quais as empresas que vão sobreviver a isso? Eu acho que são muitas.
Algumas não vão sobreviver, mas eu espero que sejam muitas e espero com certeza que a RBS seja uma dessas sobreviventes desse mundo novo aí e que tenha a capacidade de atingir as Helenas, as Celinas e todos os públicos através dos seus vários projetos de conteúdo que chegam até o consumidor final. Legal, Nelson. De coração, queria te agradecer demais pela oportunidade. Eu brinquei ontem com isso e hoje eu repito. Essa 1 hora de papo que eu bato é melhor do que qualquer MBA que eu pudesse pagar, porque realmente é uma coisa incrível, assim. Eu acho que a gente ter a capacidade de compartilhar esse conteúdo de uma forma gratuita também com diferentes pessoas aos 4 cantos do Brasil, eu acho incrível. Então, queria te agradecer de coração e eu vou deixar um convite aqui, Nelson. 10 a 12 de março de 2021, aqui na Gramado Summit, em Gramado, a gente vai ter a Gramado Summit. E se eu pudesse levar esse bate-papo contigo para cima de um palco com uma plateia de 5.000 pessoas, eu ia ficar muito feliz. Então, fica aqui o meu convite, meu agradecimento de coração mais uma vez. Então, deixa eu dizer assim, nós começamos lá falando de filosofia de vida, eu te falei de ciclos de vida e tal, e eu estou no 3º ciclo da minha vida, né? E uma das coisas que eu tenho muito prazer, que eu usufruo dentro esse momento da minha vida, é ter a oportunidade de ter uma conversa como nós tivemos agora durante a última hora. E esse prazer ele se potencializa, ele é maior ainda quando eu vejo jovens talentosos, inteligentes como você, né, que sabe exatamente o que você está perguntando, que sabe exatamente o que você está compartilhando, que você está dividindo, né, e eu tenho certeza que tem muita gente nos assistindo aqui que tem um perfil muito parecido com o seu, né, e que tem esta mesma vontade. Isso, para mim, é um prazer enorme. E esse prazer ele é maior ainda, quando a gente pode estar pessoalmente juntos. Então, obrigado. Eu estarei contigo de 10 a 12 de março, depois nós vamos combinar direitinho. Combinar direitinho, estarei com muito prazer contigo e espero poder estar pessoalmente com as 5.000 pessoas e a gente poder conversar, poder papear, poder interagir, poder trocar experiências, poder responder perguntas, porque isso, no meu atual ciclo de vida, é com certeza uma das coisas mais gratificantes, que eu mais gosto de fazer e que realmente me dá muita energia para continuar fazendo por muito tempo isso, seja qual for o tempo que a gente tenha pela frente. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos